Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a uma, pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, WhatsApp São Paulo 11 974012235, chat no site da UTV, ainda um telefone que fica à sua disposição, é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, empresário Ciro Moura. Prazer tê-lo aqui, Ciro. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes e telespectadores. Você é presidente estadual do PTC. Exatamente. PTC. Você quer que eu conte a história de novo? Traduz para a gente o PTC. Olha, Partido Trabalhista Cristão ou Partido da Turma do Ciro em São Paulo, que sou eu. Coisa muito fácil. Ciro Moura, o político que se recusou a aparecer no horário eleitoral gratuito. Posso anunciá-lo assim? Da minha parte. Posso anunciá-lo assim? Bando de feio, o mais bonito aparecer, realmente não é um bom. Só para relembrar, você foi processado por isso, Ciro? Eu fui processado por várias campanhas que fiz. É que, infelizmente, a verdade a pessoa não gosta de ouvir. Então, processado, a pergunta fantástica é a seguinte: ganharam alguma? Não, perderam todas, porque não era verdade, não tinha fundamento, tudo aquilo que... Mas foi proveitoso fazer aquele tipo de campanha sem aparecer? Olha, foi sim. Teve um problema, aquilo foi planejado. Sim, lógico. A ideia era o aparecer, é aquele teaser, né? Eu gosto do marqueteiro, que ele cria essas coisas, teaser, um nome bonito. E, ao final, eu apareço. Quer dizer, quem é esse? E aí, realmente, eu perdi um tempo de televisão e não pude aparecer. E acabei a campanha não aparecendo uma vez, isso foi em 2000. Tem que esclarecer, porque se você pegar alguém que hoje tem 20 anos, tinha época 5. Então, essa é uma história da minha vida. E eu vou escrever 2 livros. Sim. Um que eu vou publicar em vida e outro só pós-morte. Opa. Acabou. Engenheiro Luiz Alberto de Araújo, presidente da APMEC. Prazer tê-lo aqui, Luiz Alberto. Muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui para esclarecer os assuntos do dia e relativos à Constituição Civil. A APMEC é a Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil do Estado de São Paulo. Perfeito. Ela hoje está aí com 300 associados e nós tomamos conta de uma responsabilidade social grande, que é empregar, inclusive, a mão de obra desqualificada. A construção civil emprega quantos neste país? Tem um número? Hoje se supõe que, com toda a queda e o novo recenseamento, a parte de construção civil, levando em consideração a de incorporação, obra pública e as grandes obras de infraestrutura, isso está chegando próximo de 1 milhão de pessoas empregadas diretamente, óbvio. A construção civil ela tem a vantagem do emprego indireto ser muito grande. Então, o emprego indireto também é bastante elevado. A construção civil é muito importante. Ela não é que nem a indústria automobilística, né? Que ela tem todo um aparato de subsídios e ajudas, etc., mas ela deveria ter uma grande aceitação pelo governo para essa proteção por conta disso, empregar o desqualificado completamente. Ele passa pela construção civil. Jornalista Mário Lúcio Marinho. Prazer tê-lo aqui, Mário Lúcio. Prazer é meu, Zé Copé. Boa tarde a todos aqui dessa bancada ilustre, né? Eu sempre digo que é um prazer muito grande vir aqui, se a gente está levando ideias e ganhando ideias, sempre trocando ideias aqui. E eu sempre que eu venho daqui, eu me considero que saio um pouco mais rico culturalmente. Quando você esteve aqui a última vez, você estava às vésperas de uma noite de autógrafos. É verdade, é verdade. Foi o lançamento do livro Padre e a Partilha, que foi a minha primeira incursão, né, pela ficção. Eu já tinha alguns livros dentro da área jornalística e lancei esse aí, que é um romance. Né? E está aí, está vendendo, sabe? Está vendendo, está vendendo. Né? Que bom.
Gestor público Wilson Pedroso Júnior. Prazer tê-lo aqui, Wilson. Obrigado pelo convite, um abraço a todos, uma boa tarde aos ouvintes e os telespectadores do programa Gente que Fala. Senadores Fernando Collor de Mello, do PT, e Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, foram alvos de nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada na manhã de hoje. Ambos foram citados na delação premiada pelo doleiro Alberto Youssef e pelo dono da UTC, Ricardo Pessoa. Em nota, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que a operação tem como objetivo garantir a apreensão de bens adquiridos com supostas práticas criminosas. Ciro Moura, pode ser? Pode. Olha, a vida me ensinou que se acusa, se julga, condena, está resolvido. Supor ou achismo é um negócio absurdo. Nós estávamos comentando agora, o meu amigo aqui da construção civil, ele falava lá do Opala, carroça, num dado momento, e eu sei que eu tenho gravado até hoje que o senador Fernando Collor sofreu impeachment por causa de uma Elba. Alguém nesse Brasil já se perguntou alguma vez se ele andou em Elba? Vocês acham que ele andou em Elba? Nasceu rico, viveu rico, é rico. Agora, as coisas dele, eu não acho nada. Ele é que responda, prove a sua inocência, faz parte da vida, é a regra da vida. Pois não. Pois não. Deputado, eu discordo um pouco do que o senhor disse, com todo respeito, que o fato da pessoa ter nascido rica, ser rica, não quer dizer que não vai fazer nada desonesto. Né? Nós temos um exemplo aí de Paulo Maluf, por exemplo, que é riquíssimo, milionário, e hoje não pode sair do país, que se sair ele vai preso. Uhum. Né? Então, essa máxima aí, nós concordamos que, evidentemente, que a pessoa tem que ser julgada, né, antes de ser condenada. Sem né? dúvida. Agora, o Elba, todos nós sabemos que aquele Elba foi, digamos, que a coisa legal que se pegou, porque correu muito dinheiro, que até hoje a gente não sabe de onde veio, desde aquela operação Naquela época aquela coisa toda. precisava saber de onde veio aquela época. Não, toda Nós temos época que precisa de Não, saber. senhor. Naquela claro. época existia o portador, tudo podia ser feito, não tinha prestação de conta. É um absurdo, na minha opinião, você julgar o ontem com a lei de hoje. Se vocês viveram aquela campanha e eu vivi, tudo foi feito conforme a lei permitia. Não precisava declarar nada. O senhor me desculpa, Inclusive, mas eu não estou julgando nada do passado com a lei de hoje. Eu estou julgando com o conceito de honestidade que eu tenho, Não, que é o mesmo eu não conceito estou do discutindo passado, conduta. que é o conceito de Julga hoje. e condena. Agora você tinha que fazer, não tinha não. Eu dirigi o partido também naquela época e tudo era. As pessoas chegavam lá para ajudar, punham o dinheiro em cima da mesa, viravam as costas e iam embora. Eu não precisava nem declarar, pessoal. Essa era a lei daquela época. Ficar discutindo hoje porque não declarou, agora, não é questão de boa ou má conduta. É o que podia ser feito e o que não podia ser feito. Hoje não pode, mas naquela época era tudo ao portador. Eu, por exemplo, tinha aplicação ao portador, porque a lei permitia. Não significava que era dinheiro desonesto. Ué, a pessoa não quer ser identificada, enfim, a lei permitia. Então, não havia prestação de conta, não tinha que declarar quem doou. Então, sob esse aspecto, estava tudo em ordem. Agora, se ele usou mal esse dinheiro, ele responde. E se aquela condenação foi válida, ele já pagou. Está resolvido. E veja, ele está condenado até hoje? Não sei. Se a condenação é eterna, perpétua, aí eu me rendo, não conheço essa lei, mas eu entendo que julgou, condenou, pagou, resolveu. Se não, para quê? Volta para a rua. Você entende? Então, eu acho que... E eu não estou fazendo defesa, eu estou chamando aos momentos. É como hoje. O pessoal hoje fala do impeachment da Dilma. Querem que eu ache alguma coisa? Eu vou achar. Ela foi eleita. Ela é a voz do povo. Não adianta espernear. Agora, se ela errou, prove que errou, julgue, condene e conforme a lei. Até porque o criar. impeachment é uma ferramenta legal. Sim, né? não Totalmente tem nada. legal. Mas tem que ter prova Claro, sem efetiva. dúvida. Então, hoje é muito fácil. Vamos fazer o impeachment, grita na rua, faz não sei o quê. Tem prova, turma. Tem prova, julga, condena, tira. Se não, aí realmente é um golpismo. Porque quer queiramos ou não, com todos os nossos erros, a voz do povo é a voz do povo, é a voz de Deus, é a voz da decisão. Algo a acrescentar, Mário?
Não. Senão nós vamos ficar discutindo Eu acho- Collor e Wilson, tempo do Collor aqui o Wilson. tempo todo. Assim, eu não vou discutir, não vou discutir nomes, porque assim, infelizmente eles foram eleitos, eu acho que faz parte da democracia. Mas escândalo no Brasil está parecendo novela da Globo, né? Que muda o enredo, mas os atores são sempre os mesmos, né? Às vezes o ator está na novela das 7, aí depois passa um ano, mas volta para a novela das 8. Começa na Malhação. Não, depois- mas é meio novela da Globo. Você olha assim, mas eu já vi esse personagem na novela passada, mas ele não era o bandido, agora ele era mocinho. Se bem que nos escândalos são sempre mocinhos, né? Mas é o que falta o julgamento. Mas cansa um pouco, né? Porque infelizmente é isso. Mesmo na brincadeira, parece um pouco novela. Os escândalos vão passando, tem um Lava Jato, aí daqui a pouco tem um outro escândalo qualquer de Receita Federal, aí depois tem um escândalo de obras superfaturadas, não só na Petrobras, mas aí você pega de rodovias, e os personagens são sempre os mesmos. Às vezes um não está nesse escândalo, mas está no outro, e depois, mais adiante, volta novamente num escândalo mais adiante. O que está faltando, eu acho que é realmente a população, não digo tomar vergonha, mas eu acho que é tomar consciência do poder que tem do voto e começar a exercer esse poder do voto e trocar e se qualificar mais as pessoas que estão lá. Eu sei que é difícil, as pessoas quando entram lá acabam entrando no jogo, as pessoas do bem são minoria e as pessoas que tentam fazer o viés mais político pela forma de corrupção são, infelizmente, maioria nesse país. Mas eu acho que as pessoas têm que começar a pensar um pouco melhor em quem vota ou não vota. Porque essas pessoas estão aqui. Já quantos escândalos já passaram e foram eleitos de novo. O Collor acabou de ser reeleito como senador, vai ter mais 8 anos. O Ciro Nogueira, não sei quantos anos tem de mandato. Ciro Moura. Não, o Ciro Nogueira é o deputado. Eu olhei para não errar o nome e você eu errou o nome. percebi. Eu li justamente para não errar o nome. Eu percebi. Eu estou aqui Não, me eu policiando para percebi não que errar o o nome. Jean Coquet botou o Ciro Eu acabei Nogueira de de ler a propósito. pauta para não errar o nome e você, pô. O Ciro Nogueira. Então é isso. Eu acho que é acabar um pouco com essa novela. Mas, pelo menos, as coisas estão cada vez mais às claras e as pessoas estão com cada vez mais dificuldade em fazer a coisa errada. Não se preocupe que eu ajudo. Luiz. Bom, eu acho que onde só tem barato onde tem o alimento dela, né? Então, o governo precisa diminuir. Nós estamos numa situação que, para dar um bom exemplo, para a gente fazer o marketing de governança, de gestão pública, a gente precisa diminuir essa máquina, tá vendo? Diminuir o poder e diminuir a atuação, diminuir os seus dedos, etc, etc. Então, eu acho que é uma primeira grande coisa. Eu penso assim, né? Não tenho. O Wilson foi administrador público, né? Subprefeito de Vila Prudente. Vila Prudente é um local lindo, tá? A própria subprefeitura é um ambiente muito interessante. É uma casa antiga de fazenda. Casa antiga de fazenda, lindo, maravilhoso. Trabalhou, tá? Produziu e não se ouve nem se fala nem de má gestão, nem de nenhum tipo de crítica a nada. Dentro dele, abaixo dele, evidentemente, tinha um pessoal que trabalhava com ele, que também ajudava, ele não é sozinho. Mas, na verdade, o que ele sentiu foi já na Prefeitura de São Paulo a volta vamos dizer assim, da concentração do poder nas secretarias, tirando o poder das subprefeituras. Ele não gosta de falar disso, mas isso existiu. Não, mas eu falo. E agora é total. As subprefeituras Eu falava que deveriam ser... Subprefeito tapava buraco e cortava grama. Exatamente. Então, as prefeituras que deveriam ser prefeiturinhas, porque, por exemplo, a Prefeitura de Vila Prudente, ela tem uma magnitude de habitação e de PIB aproximadamente que nem a de Aracaju, vamos dizer, a capital de Sergipe, de um estado. Então, o subprefeito lá, ele não pode ser um fantoche, ele tem que ser um administrador, um gestor público, como uma empresa, como uma grande localidade, uma grande população. E isso concentrava o poder nas secretarias, e é o que está acontecendo. Hoje a subprefeitura não conversa sobre educação, saúde, esporte,
Ela conversa um pouco sobre parte da zeladoria. E aquela é só isso que ela faz, mais nada. É muito triste tudo isso, porque eu não sei como isso vai retornar, né? Hoje nós temos, por exemplo, esse problema da água, a nossa querida Sabesp, nós temos esse problema da própria Petrobras, né? São poderes imensos. A Petrobras fazia convites, tá vendo? Convite significa dispensa de licitações através de convites. No órgão público comum, o convite vai até R$ 150 mil, o teto máximo de valor. Na Petrobras, esse convite girava em torno de 35 milhões, 70 milhões e coisa parecida, bastando única e exclusivamente, quando iam valores estratosféricos, comprovar determinada capacitação técnica exclusiva. E o tal sujeito tinha a plataforma, tinha isso, tinha aquilo, e, na verdade, o sujeito era um plantador de banana, daqui a pouco ele era um fabricante de plataforma. Então, toda essa novela que o governo cresce muito, determina muito poder para que, com isso, tenha a dominância total, inicialmente, numa boa ação, para que faça com que as classes inferiores consigam galgar posições melhores, mas depois passa a não ter controle disso. Tá? Então, eu só vejo a condição se fizer uma, vamos dizer assim, uma destruição total desse poder excessivo em nome de fazer muito mais pulverizado e muito mais na mão do capitalismo, girando para o capitalismo, saindo mais do socialismo falso, que é esse socialismo demagógico, que leva a essa condição de excesso de poder. E o excesso de poder, infelizmente, não tem jeito, leva realmente a roubalheira, a corrupção, que no Brasil não afeta tanto o país, que é um país muito grande, mas a incompetência e as atitudes erradas, essa sim destrói o país, que é o que está acontecendo hoje. Deixa eu voltar aqui com o Ciro Moura. Você fez referência ao Collor. Você hoje é presidente estadual do PTC. PTC. Né? Você, na época que o Collor se elegeu presidente, era... Secretário estadual no estado de São Paulo do PRN. Já era Partido PRN ou era PJ ainda? PJ foi 1989, muda-se o nome PJ para PRN. Porque o Collor foi eleito pela legenda, iniciado Pelo PRN, PRN. o Itamar Franco também, com o número 20, que era o número do PSC, um dos partidos da coligação, porque à época podia, hoje não pode mais, é a questão da lei. O que podia E no o que não PJ pode. era o Arnaldo Faria de Sá e o Zezinho Garcia, os dois Zezinho Garcia que tinham também. mandato. Eles estavam à época no PJ, o PJ faz esse mês, é muito novo, porque eu tenho mais idade que isso, 30 anos. Sim, aí Um partido PRN. novo. PRN É só para ficar 89. esclarecido esse... E 2001, após o Collor ter saído do partido, nós mudamos o nome para PTC, Partido Trabalhista Cristão. Eu quero dizer a vocês que eu fui contra a mudança do nome. Eu queria que permanecesse PRN, porque na minha vida eu não tenho vergonha do que fiz, posso ter vergonha do que não fiz. Então Aliás, eu queria desculpe, mudar. deixa eu pegar esse ganchozinho só para dizer, eu sou contra o impeachment, etc. O impeachment só atrapalha, prejudica e destrói parte da que se já construiu nesse país. Absolutamente contra, entendo? Mas se porventura houver um impeachment da atual presidente da República, eu gostaria imensamente que fosse declarado que esse impeachment vinha da incompetência e não de qualquer tipo de malversação financeira. Mal feito. É incompetente. O sujeito foi... Por que houve o impeachment? Se é que haja, eu sou contra. É por incompetência, única e exclusivamente. Você Vai não ter muito sabe o que a impeachment no Brasil, incompetência né? prejudica. Ou por algo Nós que não estamos... deveria ser praticado. O Por aí. crime também tem que ser punido. A incompetência, acho que também é um crime. Político absurdo. É um crime. Mas não se A pune. pessoa ter o direito de usar uma coisa de outro, quer dizer, do povo, e não saber fazê-lo, e assim fazendo faz com péssima gestão, do jeito que nós estamos vendo, né? Eu acho que isso é um crime, sem dúvida. Mas tem que ser declarado que aí é o crime. É um crime de lesa pátria. Sem né? dúvida. Lesa o nosso país. Isso, é Por fato. conta disso. Eu queria fazer uma proposta aqui a vocês. Se nós ficarmos discutindo os problemas do Brasil, a gente vai ser repetitivo. Todo dia tem no jornal. Dá para conversar alguma coisa sobre solução? O que fazer? O que nós faremos agora? Não é um bom momento
para tentar mudar tudo? Sem dúvida. Eu Se acho nós que... achamos que está tudo errado, vamos mudar. Nós não temos esse poder. Não, mas Mas o povo tem. Esse é o detalhe. E o Nós povo não temos aparece esse poder. de novo. Você Tá, mas foi se- subprefeito, Wilson, de que prefeito? Kassab. Do Kassab. Muito bem. Então, isso foi 2008, 2012, se não me Isso. falha a memória. Você vê que eu estou antigo, mas tenho alguma memória, tá certo? Então, eu acho que hoje nós temos que discutir, porque eu estou preocupado com a gente que está com o cabelo mais branco, o seu ficou branco, mas você é muito mais jovem que a gente. A nossa geração é uma frustração. Nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo. Você entende? Nós deixamos acontecer. Nós falamos pra caramba e não resolvemos nada. E nós não conseguimos até hoje motivar o brasileiro a tomar consciência política. E a gente fica criticando. Se não tem solução, vamos dizer que a gente não tem solução. Mas eu acho muito mais positivo aproveitar esse momento para tentar mudar tudo isso que acontece. Que existe uma série de costumes, por isso que é difícil você falar de achismo. Tá certo? Eu citei a vocês um livro publicado em vida e outro pós-morte. Por quê? Se é pós-morte, não posso responder em vida, concorda? Então, nós contemplaremos uma existência pequena de 50 anos na política do Brasil, porque eu sou do tempo que na escola secundária o importante era fazer política e esporte. Hoje, tudo isso se desagregou. O jovem diz que política é de sem vergonha, de mau caráter, e ele entra no jogo, fora da política, fazendo o jogo do inimigo. Precisamos de jovem. Se vocês olharem para mim e achar que eu sou o futuro, vocês estão enganados. O futuro é de vocês jovens. Então, Wilson, você que é o mais jovem da mesa, com certeza, começa a pensar nisso. Então, veja. Mas é o difícil, Kassab- né? Mas é difícil, que a gente fica Mas, pô, falando, vamos pensar o futuro, né? Mas você abre o jornal, que nem... Aí tem a pauta aqui. A pauta aqui, eu sei que é feita em cima de notícias da imprensa, notícias do jornal. sim. A menina deve pegar a Folha de São Paulo, deve pegar o UOL e montar a pauta, que Pedro são... Esquiavon faz isso. Isso, que são as notícias do dia. Não tem uma notícia positiva. É difícil parar em cima desse avalanche de notícias ruins, em tudo, porque a gente fala em política, abre o jornal, vai falar de seleção brasileira, é pau. Vai falar de... É pau. Wilson, É difícil. O É professor em difícil. jornalismo é o Mário Lúcio Marinho. Mas eu antecipo para você, não existe notícia boa. Então, Não existe, tá. não existe. Então, É, e eu é, posso deixa falar, de ser assim, notícia, Ciro, porque assim, eu já fui, Deixa de ser eu já notícia, fui, sem dúvida. eu já fui líder Pelo amor de Deus. já fui líder estudantil na escola, já fui líder estudantil na faculdade, já fui líder estudantil partidário. Então eu venho de uma liderança de movimento de jovens. Tá? Hoje eu estou mais velho, infelizmente perdi um monte das ilusões que eu tinha lá atrás, mas muito por causa disso, desse dia a dia. E é difícil você trazer o jovem para um negócio que você abre o jornal, vai explicar, olha, não, o Pode slogan... ler as manchetes, pode ler as manchetes. Vou ler. Não, vou Pode falar. ler as Que nem manchetes, que é o vontade. marqueteiro da Dilma, Pode- do pode país, ler as manchetes, o marqueteiro fala assim, Brasil, país, pátria educadora. Aí vem aqui, Polícia Federal deflagrou, não sei o que lá, desvio de dinheiro da educação, 57 milhões. Prefeitos levaram 10% dos contratos de educação. Tá, mas eu Como que acho você vai aí, numa Wilson, faculdade conversar com o jovem com com uma notícia dessa? É difícil, é difícil. Mas aí, Wilson, eu acho que entra a nossa parte, deputado. Se nós não temos a solução, mas nós podemos estar apontando, não só apontando ideias, mas como está também mostrando para esse jovem, olha, isso aqui está acontecendo, porque, infelizmente, hoje o pessoal já não está lendo muito jornal, já não está mais ligado, é muito mais ficar ali no WhatsApp mandando recadinho para lá, para cá e tal. Então, a nossa... acho que uma das nossas funções é de levar um pouco da nossa experiência, né, para essas pessoas que são elas o futuro muito próximo do Brasil. Né? Só isso que nós para podemos fazer. esclarecer melhor aqui o assunto que o Wilson citou, Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular a quadrilha suspeita de desviar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Segundo a Polícia Federal, prefeitos de 20 cidades da Bahia, Minas Gerais e São Paulo recebiam em conluio com agentes públicos e, mediante o pagamento de propina, 10% do valor de contratos fraudados e desviaram cerca de 57 milhões de reais do Fundeb. Essa notícia que deixou o Wilson
extremamente indignado. Mas, repito para você, se notícia boa não tem, não. É, no máximo, um comunicado. Mas vou receber essa notícia aqui, olha. Desviaram do Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica do país, pátria educadora, né? 57 milhões não é tanto dinheiro, né? Se você pensar no que está sendo desviado da Petrobras, acaba não sendo muito dinheiro. Como eu me espantei agora no fim de semana, aí vendo essa série que a Globo apresenta no Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui, né? Que foram numa cidade, que agora eu não me lembro de onde é, uma cidade pequena, que foram desviados 6 milhões de reais. 6 milhões de reais da prefeitura, né? É uma cidade pequena, mas mesmo assim 6 milhões não espanta ninguém. E qual é o desvio que fizeram? Fizeram um programa lá de pagar horas extras para quem não fez horas extras e aumentar o salário das pessoas ligadas à prefeitura, o pessoal da prefeitura. E foram perguntar para o prefeito, o repórter foi atrás do prefeito, e ele falou assim, mas agora estão prendendo pessoas por causa de hora extra? Com tanto problema no Brasil, vai ligar para hora extra? Quer dizer, olha a cara de pau do sujeito, né? O escândalo já não deixa aquele cara que muito provavelmente deve ser um bom pai de família e tal, não deixa o cara vermelho, né? Não, e não é. Esse negócio de Fundeb eu posso falar porque eu trabalhei 10 anos com o ex-ministro Paulo Renato, né? Que nem esse negócio de investir, a obrigatoriedade de investir porcentagem na educação. Chega o absurdo da má gestão dos prefeitos, né? Tinha um prefeito que eu até conto que que eu acho ridículo. A gente tinha aquelas peruas escolares para distribuir pelo país, né? Chegou o absurdo de um prefeito, não quero a perua. Eu falei, mas por quê? Não, porque senão eu fico com a perua velha e eu gasto dinheiro e eu consigo comprovar que eu gastei quanto que é? Acho que era 20%, 30% do orçamento tem que gastar em educação. Me fugiu. Acho que é 30%. É 30% Não, varia, de educação. de 25 a 35. De 25 a 35 é que tem saúde no meio também. Eu acho que A saúde é 20. 15. 15. É de 15 a isso. 20. Varia. Ele não queria receber uma perua nova, porque parte desse dinheiro aqui que ele podia investir e ter algum tipo de. Porque algum tipo de novo equipamento, algum outro benefício para a educação. Uma cidade, dessas cidades muito pequenas, ele queria ficar com a perua velha porque ele podia justificar o conserto da antiga para justificar os 20%. Absurdo, né? Bom, de qualquer forma, eu queria te dizer, dar um testemunho, que é realmente muito difícil. Mas eu não desisto. Não, Eu sei. tento sempre, tá certo? Então, aquilo que eu disse a você, o medo do pecado da omissão. Não faça isso, Pedro, você é muito jovem. Não, eu sei que é Fale difícil. com É que eu seu estou falando que pessoal. existe uma dificuldade Mas é muito difícil, grande para convencer o jovem hoje. Se Já fosse- era difícil na minha época. Já era difícil na minha época. Eu ainda peguei uma época que eu não vou falar. Eu sou filiado ao PSDB. E eu peguei uma época que era o PSDB, estava começando, então tinha toda aquela classe média, estava ainda toda de olho, achando que podia ser um novo partido, uma nova esperança. Então era mais fácil entrar nas faculdades e trazer os jovens, trazer os presidentes de centro acadêmico. Essas coisas. Hoje é mais difícil. Hoje eu tenho dó de quem são os líderes estudantis para convencer essa juventude, inclusive fazer política partidária. Fazer política de WhatsApp, isso está cheio. Isso você vê. Então você paga para aparecer em passeata, em carreata e tal. E são muito manipulados. Mas fazer política mesmo que é de partido, que é de eleger, de entrar, isso é muito difícil. Olha, deixa eu dar um palpite. Eu estou ficando antigo. Quando você fala em criação do PSDB, eu volto no tempo e me lembro dessa turma na AP. Não vou dizer os nomes agora, eles já se declararam, e são realmente o ninho do PSDB. Mas quando você me fala isso, e vale para todos os partidos, eu perguntaria o seguinte: o que o PSDB errou e continua errando para te fazer tão desanimado? Passe por cima dos erros e vamos tentar. Estou de novo diante de uma nova campanha. Olha, eu estou querendo um candidato, estou buscando, quero conversar, um candidato a prefeito com convicção, que tenha peito, que trombe, que não seja conveniente, que a conveniência está ganhando da convicção, pessoal. Acompanhe o blog gentequefala.com.br. Hoje nós temos a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Sancopé. Boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, a Unidade de Lazer Campos do Jordão apresenta a primeira temporada de Festival de Inverno para associados e convidados. Quando se decidiu colocar em prática esse projeto, Gisele?
Zancopé, foi agora, no inverno de 2015. A unidade de Campos do Jordão foi a escolhida para esse programa pioneiro por motivos óbvios. A cidade inteira é movida a concertos nessa época do inverno. A ideia veio da coordenadoria de eventos, a diretoria executiva apoiou e no dia 27 de junho, associados e convidados foram surpreendidos com o primeiro recital clássico de piano e violino na unidade. E como foi a reação dos hóspedes? Encantados. Ouso dizer que não se ouvia sequer uma agulha cair no chão. Até as crianças presentes se comportaram à altura. Daí, a decisão da diretoria de estender o festival na unidade até o dia 8 de agosto. Todos os sábados, às 21 horas, agora com a apresentação do músico Fernando Ortiz Villati, pianista clássico, atual diretor artístico e regente titular da Orquestra Filarmônica de Nova Odessa e da Orquestra Acadêmica do Conservatório Carlos Gomes de Campinas. E quem foi o responsável pela abertura do evento, Gisele? O presidente da associação, Antônio Carlos Duarte Moreira. Ele se deslocou até a unidade de Campos do Jordão para a abertura do evento e tornou oficial no calendário da unidade. A partir de agora, os associados poderão apreciar todos os anos o nosso festival de música interno. Conforme disse o presidente, trata-se de uma inovação, uma experiência que espero que seja um sucesso. O que a gente pretende é, aproveitando a motivação dos eventos da época na cidade de Campos, fazer aqui em nossa unidade o nosso próprio festival. Por ser a primeira tentativa, valeu! Quem sabe podemos até organizar um microconjunto com um violoncelo além do violino. É importante dizer que a unidade de Campos do Jordão ganhou um piano Black, um quarto de cauda, da marca Fritz Dauber, que a noite de abertura do evento contou com os músicos Denis Pinheiro, violinista, e Keila Peniche, pianista. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e uma boa tarde a todos os ouvintes. Acompanhe o nosso blog gentequefala.com.br. Retornaremos em instantes. Soy Mel Marizal, tengo 18 años y soy modelo y soy la garota final del mes de agosto. Oi Brasil, sou Alex Pires, fotógrafo profissional, moro na Espanha há 8 anos e para mim está sendo muito importante ser o responsável pela garota pin-up do mês de agosto, que é uma espanhola. Estamos fazendo esse intercâmbio bem legal. Está aqui comigo Men Barzan. E Men, que foi para ti fazer estas fotos, esta loucura que foi nuestros 3 días? Nos pilló por sorpresa porque no nos esperábamos que me escogieran para representar el mes de agosto, pero fue una experiencia muy dura por un lado porque fueron 3 días sin parar de hacer fotos, todo el rato cambios de ropa, peluquería, maquillaje, pero por otro lado fue una experiencia inolvidable y muy satisfactoria para los dos, yo creo.
espero que vocês curtam o resultado. Meu primeiro trabalho aí no Brasil. Então, muito obrigado a todos. Gracias, Brasil. Obrigado, Brasil. Tchau. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje, empresário Ciro Moura, que é presidente estadual do PTC, jornalista Mário Lúcio Marinho, gestor público Wilson Pedroso, engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa. Todas as vezes que o Marinho vem aqui, até porque as pessoas comentam, né, sobre aquela página da Copa de 82, idealizada pelo Mário Lúcio Marinho, que era editor do Jornal da Tarde, ainda é tema nas faculdades. Aquilo foi em 1982, não tinha legenda, né? Só o garoto chorando na página. Não tinha manchete, né? Manchete do jornal, o jornal tradicionalmente legenda assim, ele né? tem que ter, a legenda até tinha, né? O jornal tradicionalmente, tinha gente que fazia jornal, né? Mais próximo. Havia Não é também, tão sensível. havia também a vontade da gente se rebelar contra a manchete, né? A ditadura da manchete, que a gente tinha que fazer manchete. E quando eu recebi aquela foto, né, do Reginaldo Manente, e que eu fiz também umas aparadas naquela foto, para ressaltar mais a cara do garoto. Foi quando o Brasil perdeu para a Itália, né, na Copa da Espanha, em 1982, e eu ficava pensando que título que eu vou dar. Todo mundo sabe que o Brasil foi desclassificado, todo mundo chorava. E esse garoto ele personificava exatamente, ele era a fotografia da derrota, né? Então, nós fizemos a primeira página do Jornal da Tarde. Na verdade, a página era do Caderno de Esportes, que eu era editor do Caderno de Esportes, mas o redator-chefe, usando democraticamente o direito dele de mandar, né? Quando ele viu aquilo, ele falou, não, essa página é minha. E fez aquela página que foi realmente fantástica e que hoje, anos depois, ainda é discutida, como lembrou o Zé Copec, em aulas de jornalismo e tal. Eu fico muito orgulhoso com isso, né? Uma tristeza muito grande, mas a tristeza também traz alegrias, né? Luiz Alberto, aqui diz que microempresa desliga motor do emprego, o motor da geração de empregos formais no país desde 2012. Micro e pequenas empresas tiveram em maio mais vagas formais fechadas do que abertas pela primeira vez desde 2009. Segundo o Sebrae, o número de carteiras assinadas nas micro e pequenas empresas encolheu 450 vagas. O que eu peço e fico observando, não é? Esse número qual é o valor desse número? Segue aqui dizendo, né, que micro e pequenas atinge a construção civil, estão próximas. Muito. A microempresa ela atinge duas coisas, né? Tanto a construção civil como qualquer outro ramo de fabril ou de prestação de serviço, como também de indústrias pequenas, muito pequenas indústrias, né? Ele também indica uma fuga ao emprego formal. Então, o sujeito é contratado e ele entra com a emissão da nota fiscal e do aparato fiscal para o recebimento do remuneração dele através da microempresa dele próprio. E hoje já existe a figura da empresa individual, EIRELI. Então, a microempresa, quando ela desemprega, significa que aconteceu muita coisa. O sujeito foi desempregado, então ele não precisa mais utilizar a microempresa dele próprio como ele funcionário. A microempresa ela não tem normalmente o fim
Quer dizer, ela não faz o prédio e entrega, ela é contratada pela construtora para fazer determinado serviço especial dentro do prédio, como piso, azulejo, hidráulica, elétrica, esquadria, pintura, limpeza, cobertura, etc. Ela é contratada pela grande construtora para fazer. Quando diminui a aceleração do crescimento, quer dizer, você hoje está construindo bem menos no setor de incorporação e muito, muito menos no setor de investimento público. Aí a primeira coisa que se faz é cortar a quantidade de microempresas que trabalham para você, a grande empresa ou média empresa. Então, essa microempresa realmente, aqui fala, inclusive, do ano passado, uma comparação do mês de maio que foi positivo, ao invés desses 456 negativo, foi positivo em 104 mil vagas. Isso não é chamado de bolha, isso era o que estava acontecendo e faltando, porque vinha sendo aquecido por uma coisa chamada, muito boa, por sinal, diga-se de passagem, o único projeto bom, Minha Casa Minha Vida, da Habitação Federal. Esse Minha Casa Minha Vida, ele além de não pagar, quer dizer, ele passa a ser um caloteiro, é um programa hoje caloteiro, ele passa a não ter dinheiro, tá certo? E ele passa a não aumentar tanto a sua exigência para a empresa se incorporar a esse programa que ele começa a desistir de entrar nesse programa. Um programa tão bom, por falta de dinheiro, foi escolhido para ser o Cristo. Quer dizer, é um lamento, mas a microempresa realmente vai deixar de gerar emprego junto com a pequena e média. Hoje, o grande sofredor é a micro, como eu já lhe disse, pela dependência da subcontratação. Mas daqui a pouco começa a entrar mais forte na pequena e talvez pegue a média. Não sei se isso efeito cascata. Exatamente. Efeito cascata. Olha, coincidência, nós estávamos comentando aqui, viu, Luiz, com o Marinho, porque todo mundo acha que o Ciro caiu de paraquedas. Não, o Ciro tem uma vida normal, tem família, tem tudo, fez a vida dele, trabalhou pra caramba. O dia que vocês quiserem contar por onde eu andei, tem que fazer 2 programas, porque eu já estou antigo, tá certo? E ainda questionando para o Pedroso não desanimar. Então, eu estava comentando com o Marinho aqui o seguinte, falta segurança jurídica, negocial do próprio governo. Eu agora tenho um estoque de terrenos, porque eu também atuei e atuo pequenininho nesta área, para fazer o Minha Casa Minha Vida, numa cidade próxima daqui, que precisa muito. Eu estou com medo. Estou inseguro. E você agora me deixou sem dúvida. Não vou fazer nada. Deixou desesperado. O terreno é meu. Não. Você não está mais inseguro, Não, né? eu não estou inseguro. O Ciro se apresentou com medo, inseguro, agora ficou desesperado. Não, agora eu estou absolutamente convicto que o terreno é meu. Pago imposto há não sei quantos anos. Fica quieto lá. E você não fica nervoso quando você vê, por exemplo, aqui tem uma cola, o empréstimo consignado sendo aumentado seu teto. Por exemplo, quando você imagina que esse dinheiro é uma quantidade de dinheiro absurda, perigosa, tá vendo? Você tem vários outros setores da nossa economia na mão do governo sendo incrementados. Tá? É a busca incessante pela incompetência, pela insatisfação, pela insegurança. O sujeito com fome cede a tudo. É verdade. Então existe algo de propósito atrás disso que nós tínhamos que começar a falar. Ciro, posso colocar para você isso que o Luiz se referiu, que o governo aprovou o aumento do limite para a obtenção de crédito consignado de 30% para 35% da renda do trabalhador. Então, se o cidadão ganha R$1.000, ele pode se endividar em R$300 por dia. Agora ele já pode se endividar em R$350 por mês. Muito bem. Para você ter uma ideia, por trás disso existe... Nós fazemos uma conta que parece irrelevante, mas não é não. Pelo amor de Deus. E o efeito não é não. multiplicador Se você vê a disso, massa quantos de são? dinheiro que entra no salário do A massa, operário, é imenso. Agora é a busca incessante também pela inadimplência. Não, isso aí é uma Sabemos que tá safadeza todo mundo que os pedindo água. governos agora inventaram, tá vendo, para receber propina muito bem segura e escondida. Eles fazem, esse empréstimo consignado é com o dinheiro do governo. Então, as prefeituras, os estados, grandes prefeituras e grandes estados, financeiramente falando. Pequeno, isso não tem volume para uma coisa dessa. Eles fazem negócio com os bancos, tá vendo, para que dentro desse dinheiro do governo lá depositado seja utilizado para Vende a folha, né? consignado, Vende a folha. Onde vende a folha. Vende a folha onde da você prefeitura. tenha condições de ganhar dinheiro com isso.
Esse ganhar dinheiro é óbvio, tá? Não sou eu que digo, talvez quem possa dizer é o nosso jornalista indignado, tá? Que é uma parte tua, uma parte minha, né? Claro. Então, você imagina como se tem uma mente criativa espetacular para um negócio desse, e quando você volta para um projeto Minha Casa Minha Vida, você tem a mente criativa de anular, de acabar, de destruir. Vamos fazer um trocadilho? Pelo amor de Deus. Isso é um grande presente de grego. Não, e assim. É de grego. Pô. Isso é um presente de grego ofensivo, porque Ué. pelo menos o de grego só matou. Esse aqui E as destrói pessoas, a pessoa. E É as um pessoas absurdo. estão cada vez mais endividadas, né? O Zé Copé estava falando. Às vezes, esse 5% que o cara vai tirar mais aqui é o dinheiro que ele ia comprar remédio no final do mês. E eles não percebem, às vezes é só 5%, aquela parcela cabe no meu bolso, mas pô, é 100 vezes, em 80 vezes. Não cabe. não Não cabe, cabe. mas ele É se porque ele não ilude sabe que fazer, cabe. ele não sabe fazer a conta financeira. Ele acha que R$ 80, R$ 100, só R$ 80, É isso R$ 100. mesmo. Mas é o remédio É o que o valor idoso da chegou a prestação. comprar, deixou de comprar. Ou seja, o país, para tentar dar uma aquecida, porque daí daqui um mês vai falar assim, olha, colocaram não sei quantos milhões de reais na economia e tal, o país deu uma aquecida. Aí daqui 6 meses vai ter que aumentar para 40%, porque 35% já é o limite e as pessoas já estão endividadas. Deixa Já eu estão fazer endividadas. uma observação. Até quando? Ou você criou moto perpétua? Então, é isso. explodir. É isso, vai Não, vai explodir. Não, Vai já está explodir. explodindo agora. Vai É o seguinte, explodir. isso aqui é o que o governo fez, por exemplo, com o automóvel. Tira o Pronto. IPI do automóvel, vai ficar mais Exatamente. barato. O cara vai lá e compra. Aí você diminui a renda do governo, o governo precisa de dinheiro, vai tirar de onde? Vai tirar de quem pode pagar. É lógico. Nós estamos pagando. Não tem a dúvida. Tudo, é o que eu disse antes aqui. Não existe almoço de graça. Alguém vai pagar por esse almoço. Não tem. Não tem a Você tira dúvida. o IPI da geladeira. todo mundo comprando geladeira. Tira da televisão, todo mundo comprando. E na hora de pagar? Quem Não que é. vai pagar isso? E eu vou dar um exemplo, porque às vezes parece que as coisas são tudo meio separadas, né? Que nem esse dinheiro que vai para a Caixa Econômica Federal consignado. De onde que sai? Sai do Minha Casa Minha Vida. Sim. Eles ficam sem pagar as construtoras do Minha Casa Minha Vida, porque em vez de colocar 5 milhões para Minha Casa Minha Vida, tem que colocar 5 milhões, porque vai ter um empréstimo consignado e vai aumentar em mais 5 milhões de empréstimo. Aí, em se vez de pagar aumentar Minha esse Casa 5 Minha milhões de Vida, empréstimo, é bom pra mim. paga o coisa. Lógico. Aí deixa de pagar, porque As Ciro, chamadas pedaladas. eu vou dar outra notícia Não ruim. é Eu tenho pedalada, amigos pedalada de que não roubo, estão de recebendo da falcatrua, isso Caixa. é tudo questão de dinheiro. Tenho amigos de que não estão propina. recebendo, Eu acabei de construíram e não estão decidir. recebendo Isso da é absurdo. Caixa. Não vou fazer Mas nada. é o que o Luiz. Nessa é o que o Luiz se insegurança. Isso não referia, existe, eu isso. também Se você quiser incrementar a economia, você pode subsidiar o crédito, por exemplo, para a compra da casa. Porque a compra da casa ela é feita na família. Tá vendo? O sujeito não compra para investimento, ele compra para morar, é um bem próprio, ele zela por ele. Então, subsidia o crédito para a compra da casa. Você está, com isso, injetando dinheiro para a construção civil, o emprego. É uma cadeia imensa. O dinheiro que o sujeito tira de 30% para 35% é se eu pagar, paguei. Se eu não pagar, não paguei. Isso não existe, é irresponsável. Ou põe esse dinheiro Pelo na amor de micro e Deus. pequena empresa Pelo menos isso. que vai estimular a economia do mesmo jeito, só que dando emprego, não dando assistencialismo, não sendo Pelo amor de assistencialista. Tem Luiz, que botar a mão na paternalismo. ferida. Luiz Já há Alberto. deixa eu só fazer essa colocação dessa conversa. Já há um subsídio velado na área da habitação popular, quando o comprador não paga CDHU, não paga Coab, a inadimplência é uma loucura. E não há ninguém que discuta. Tá certo? Inclusive, um dia um amigo meu falou assim, tem uma saída. Eu falei, qual é? O brasileiro gosta de jogo. Vamos começar a sortear. Quem tiver em dia, dá o apartamento para ele, para ver se a turma paga. Esse Porque é o que baú da existe- felicidade. É lógico, Tem que estar rigorosamente em dia. é lógico, lógico. Mas eu não sei porque eles já fizeram isso. Quanto Luiz. você tem para receber hoje, e quando você não recebe, não faz novas unidades. Luiz Jairo da verdade. Cachoeirinha. Estaria ocorrendo demissão em massa, uma grande demissão de operários da construção civil? Pergunta o Jairo da Cachoeirinha. Não, porque a construção civil ela vive de vários setores, né? A demissão maior que houve foi naquele setor do investimento particular, isto é, o investimento privado através de incorporações, grandes projetos de prédios, shopping centers, comerciais e principalmente galpões. Agora, na construção civil de infraestrutura de governo, houve uma demissão razoável, mas tem ainda a construção civil, aquela que ninguém leva em consideração, que
que é a construção civil feita pelo próprio dono da casa, do prédio, do galpão e etc. Isso daí consome de material de construção civil, para você ter uma ideia, 50% de todo o material de construção civil do resto do tipo de construção, inclusive as grandes obras de infraestrutura. Então, você imagina que a construção civil é uma alavanca mesmo, é um gerador de emprego mesmo, e ela muda a feição da economia do dia para a noite. Basta que haja incentivo direcionado para isso. Se você incentiva, através do IPI, o carro, você está dando aumento de lucro ao fabricante, ao montador. Quando você incentiva a construção civil, ou, muito melhor, no caso da incorporação, ao subsídio de crédito, quer dizer, você vai comprar uma carta de crédito com juro de 4% ao ano, ele está fazendo uma cadeia de incentivo, tanto de emprego, como de construção, como de produção de material de construção, como de educação, melhoria de vida, enfim, tem uma coisa aí que vai longe. Então, eu acredito que a construção civil não está havendo a demissão em massa, porque é impossível disso ocorrer. Quando isso ocorrer, realmente o país parou completamente. Mário Marinho, Santos da Vila Sônia, uma importante editora do Brasil que já foi a maior, vendeu 7 revistas, algumas tradicionais, com demissão de mais 120 funcionários, na sua maioria jornalistas. Qual o futuro das editoras de mídia impressa? Pergunta o Santos da Vila Sônia. O Santos está se referindo à Editora Abril, que vendeu revistas importantes, como a Placar, por exemplo, tradicionais, vamos chamar assim, né? Revistas tipo Juventude Contigo, uma série dessas revistas. Existe realmente uma crise muito grande das editoras, nos jornais impressos, que estão procurando um caminho que ainda não encontraram. Outro dia, eu até vi uma entrevista muito boa do Humberto Eco, né, lançou um romance novo agora, e ele falava sobre soluções, né, já que a gente sempre aponta aí e pouca solução, que a imprensa tem que achar o seu caminho no sentido de orientar, né, o seu leitor, orientar o cidadão para aquilo que ele vê na televisão, para aquilo que ele ouve na televisão, que geralmente são coisas curtinhas. A imprensa ela tem que ser mais opinativa, com pessoas mais especializadas, dando opiniões exatamente para dar esse tipo de solução. Existe realmente uma crise muito grande. Mas aí ele corre para a internet, né? Eu acho que toda a mídia escrita ela vai ser igual o palitinho para comer a comida japonesa. Usa quem quer, quem gosta mais pro folclore. Você pode pegar o garfo e a faca e comer aquele troço sem nenhum problema. Não, mas, desculpa, eu acho vai que não... ter o livro, vai ter o jornal, vai ter isso. Agora, dizer que está crescendo o livro na internet, que está crescendo o jornal através da internet, da revista, inclusive eles estão vendendo isso hoje. Você pega o telefone, lê o jornal todinho na hora que ele quer, os comentários, etc. Mas ele lê o jornal, ele precisa do trabalho do jornalista. Sem dúvida, não estou falando do jornalismo, nem estou falando da imprensa, impressa. Então, mas a imprensa escrita ela tem que achar o seu caminho, como o rádio achou, quando apareceu a televisão, que todo mundo diz, o rádio vai acabar, não acabou. Quando a televisão começou a passar filme, o cinema vai acabar, não acabou. Quer dizer, existe sim uma necessidade e é possível uma convivência. Né? Tem só que achar o seu caminho. Ciro, Jaime do Jardim Bonfilhólio, o então presidente Collor não sofreu processo de impeachment porque renunciou antes. E o Congresso Nacional, numa espécie de aberração jurídica, cassou os direitos políticos dele por 10 anos. Depois ele foi totalmente absolvido das acusações pelo STF, diz o Jaime do Jardim Bonfilhólio. Ô Jaime, obrigado pela pergunta ou não, porque você está querendo que eu fale, mas você já falou, isso aconteceu. Não é pergunta. Quer dizer, eu me lembro, eu vou contar uma historinha para vocês. 1994, eu estava no Supremo Tribunal Federal, quando surge uma figura de um ministro que recentemente nos deixou, que acho que cansou da nossa companhia. Ele usava um chapéuzão de palha, lembra? Com toga ainda, ele usava. Paulo Brossard. E aí, ele, antes de começar o seu voto, ele fala assim, e aí houve o maior vexame que eu podia imaginar na Suprema Corte do Brasil. Aí ele fala assim, quero aproveitar o momento para corrigir um erro meu de 25 anos, quando num livro meu, editado há 25 anos, adotado em todas ou quase todas as faculdades, eu dizia que a renúncia terminaria o processo de impeachment. Eu estava errado. Aí o auditório, a plateia, lá os presentes gritaram, propaganda enganosa, vaiaram, martelinho. Eu falei, pessoal, isso é um teatro. Isso é teatro. Então, na verdade, Jaime,
Você observou bem, meus parabéns, a grande maioria não fala disso, fala em impeachment, que não poderia, aquele tribunal especial que condenou o Collor. Eu não estou fazendo a defesa do Collor, estou fazendo a defesa da justiça, da sua isenção, chamasse ele João ou Antônio. Quer dizer, naquele exato momento, quando ele renunciou, e politicamente nós dizíamos que, já que ele foi até aquele momento, deveria manter aquela posição daquilo roxo e não renunciar, ele renunciou. Vontade dele, acabou o processo. Porém, eles continuaram num regime de exceção, e ele, então, ficou 8 anos inelegível, apesar de depois, inocentado. Mas é assim que se faz politicamente, que está tudo errado. É como hoje já estão discutindo quem substitui a Dilma. O Aécio, Perfeito. do seu PSDB, ou o Michel Temer. E eu vou dizer a vocês, prestem atenção nisso. Se ocorrer esse fato, que eu ainda não acredito, vai ter algum ajeite por alguém que quer tomar o lugar. Nós estamos no finalzinho do Gente que Fala. Ainda teria pergunta de Maurício da Lapa para o Luiz Alberto e uma pergunta do Marcos da Moca para o Wilson. Mas aqui é levantar a bola para vocês cortarem, mas eu não tenho mais tempo. Luiz Alberto, agradeço a tua gentileza de participar do nosso Gente que Fala mais uma vez. Muito bom. Eu é que agradeço a oportunidade de apresentar a força e a pujança da Constituição Civil. Num país que nem o nosso, a necessidade de ela estar sempre forte, ela não está desempregando em massa a nível de prejudicar ou de causar um trauma nacional, mas eu tenho muito receio de que não se dê a atenção devida quando a gente precisa de emprego, de movimentar as nossas finanças, né, ao ponto de que esse país pare com essas ideias bestas desse negócio de impeachment, de renúncia, ou de lá que diabo for, tá, e comece a trabalhar novamente, e vamos não passar a página para esquecer algo de errado que foi feito, mas sim passar a página para começar a trabalhar com um foco maior no que tem pela frente. Grato. Eu só não fiz a pergunta do Maurício da Lapa, porque não haveria tempo da resposta da mesma forma com o Wilson Pedroso. Agradeço a tua gentileza, Wilson. Muito obrigado, quero agradecer a oportunidade de participar do programa. Na mesa, pessoal, hoje a mesa foi muito agradável, o programa foi muito agradável, estou à disposição. Mário Lúcio Marinho, sempre muito bom tê-lo aqui, Mário. Muito obrigado, Zé Copé. Sempre muito bom realmente estar aqui. E o programa realmente foi muito bom. O programa que passa depressa, né? Ele falou, já acabou. Né? Ciro Moura, grato por ter vindo. Olha, Ciro. na verdade, eu agradeço mais uma vez o convite, porque, teoricamente, a gente vai contribuir. Pode ser que contribuamos, sim, mas eu recebo contribuição. Quer dizer, com a presença dos meus amigos aqui da bancada, a gente aprende, tem novas ideias. Eu quero dizer a vocês, até você, Jaime, que me ouve aí do Jardim Bom Filhole, você que teve essa perspicácia de perceber o jogo teatral, o PTC, ex-PRN, ainda convoca brasileiros convictos para esta guerra. Eu não desisto, eu tento sempre. Vamos tentar junto? Muito obrigado pelo convite. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.